Olá, tudo bem? Muito prazer, meu nome é Thiago Lima, eu sou contador e sócio-diretor da Libra Contabilidade. E a gente está gravando aqui uma série de vídeos para falar a respeito de contabilidade para restaurantes. E não aquela contabilidade burocrática que eu imagino que você deve ter pensado. Meu Deus, vou falar de imposto, burocracia, o que eu preciso ter, separar a conta física e jurídica. Isso já é trivial e você já conhece. Aqui a gente vai falar do que a contabilidade pode te ajudar para a tomada de decisão financeira do seu negócio. Por que nós estamos fazendo um vídeo focado em restaurantes? Porque nós aqui, juntando com a tecnologia que nós temos, metodologia que a gente desenvolveu, baseado em experiência prática no ramo alimentício, a gente criou uma metodologia própria e uma sistemática que serve e é utilizada, que pode ser utilizada por você na prática para tomar a decisão do seu restaurante. Nós já falamos nos vídeos anteriores, se você não viu, eu sugiro que veja, sobre os principais números, os principais indicadores de um restaurante e o que eles significam, os conceitos, como eles são calculados e como você pode utilizá-los para a tomada de decisão. E neste vídeo especificamente a gente vai falar sobre um demonstrativo, um relatório contábil que toda empresa precisa ter disponível e utilizar, tá? Que é a demonstração de resultado, a famosa DRE, demonstração de resultado de exercício. E por que a DRE é importante? Porque ela mostra os resultados de determinado período, tá? Toda empresa que tem um mínimo de controle financeiro, ela usa uma DRE. Desde as menores, as microempresas, até as grandes multinacionais utilizam a demonstração de resultado como relatório base para tomada de decisões, tá? E por que ela é extremamente importante? Se você for ver, todos os indicadores que eu te apresentei nos vídeos anteriores estão na DRE. Eles são encontrados na DRE e a partir dela você pode chegar aos números e indicadores que eu te apresentei. Então, vamos primeiro entender como que seria uma leitura de uma DRE, tá? A demonstração do resultado, ela é um relatório que se enxerga, que a gente chama de demonstração dedutível, tá? Ela é uma demonstração que ela é vista de maneira vertical, então de cima para baixo, e a gente parte do faturamento da empresa e vai deduzindo os valores, tá? Até a gente chegar a novos indicadores, até chegar ao resultado líquido operacional efetivo do negócio. Então, eu vou botar aqui na tela aqui para vocês entenderem como que funciona a DRE. Tem uma figura que vai aparecer aí, que nossa edição vai disponibilizar para vocês. World. Your Mac friend, Brent Rambo. E vocês vão entender um pouquinho como é que funciona. Então, nesse exemplo aqui que eu trouxe para vocês, eu estou trazendo uma DRE muito resumida, tá, gente? Ela é muito simples, é só para a gente entender o conceito de como ela funciona, para que vocês tenham uma ideia, tá? Não vamos trazer números reais, aqui são todos números hipotéticos. Então vamos supor aqui que você tem aqui um faturamento, aqui no mês de fevereiro de 2026, você faturou R$210 mil e o seu CMV foi de R$115.500, porque seu CMV é de 55%. Então significa que você chegou a um lucro bruto, a uma margem de contribuição de R$94.500, ou seja, a sua margem de contribuição é de 45% na operação, ok? Quando você foi levantar os seus custos fixos, você identificou que ele é de R$60 mil. Você gastou com estrutura operacional R$60 mil, que representou ali 29% do seu faturamento. Ou seja, o seu lucro operacional foi de R$34.500, tá? Que representou 16% do faturamento. Então, significou que de tudo que você faturou ali, dos R$210 mil que você faturou ao longo de fevereiro de 2026, sobrou R$34.500, que é um percentual de 16%. Além do operacional, podem haver custos não operacionais, tá? O que seriam custos não operacionais para dentro de um restaurante? E aqui eu peço uma
licença poética, vamos dizer assim, para os contadores e consultores financeiros ali, e vou trazer a minha interpretação e o que eu, como já empreendedor no ramo alimentício, considero como custo não operacional dentro de uma operação como essa e entendo que é suficiente para você entender o seu negócio. Custo não operacional seria, por exemplo, você quando capta um empréstimo para pagar determinada conta em determinado mês, você tem umas parcelas para pagar desse empréstimo dali para frente. O custo, esse empréstimo, ele não faz parte da tua operação, certo? Você precisou daquele recurso e agora está pagando por ele. Então, pode ser caracterizado como um custo não operacional o pagamento desses empréstimos, tá? Outro detalhe, você comprou um equipamento maior, está pagando pela compra desse equipamento. Você talvez possa colocar como um custo não operacional aqui nesse momento também, em função dele não fazer parte da tua operação. Se for equipamentos menores, sabe? Comprei uma fritadeira pequena, comprei uma panela, comprei custos menores, você considera como um custo operacional e entra lá no custo fixo que você tem. Porém, se for um equipamento maior, talvez as parcelas da compra desse equipamento, você possa classificar aí como um custo operacional. Mas aí precisa analisar qual que é o equipamento e a melhor forma de lançar. Alguns você vai lançar como operacional e outros como não operacional, tá? Mas basicamente eu classificaria aqui os custos de pagamento de empréstimos aqui como não operacional e também pode ter receitas aqui também, né? Como, por exemplo, você vender um equipamento do seu restaurante, ele pode entrar como uma receita não operacional e aumentar o teu resultado em determinado período, determinado mês, tá? Então aqui no exemplo hipotético que a gente trouxe aqui, do lucro operacional que foi de 34.500, teve um custo não operacional de R$5.000, ou seja, sobraram líquidos R$29.500, um resultado líquido de 14%. Então, vejam que a DRE trouxe todos os indicadores. Trouxe faturamento, trouxe CMV, trouxe margem de contribuição, trouxe custo fixo e trouxe margem líquida efetiva do seu negócio. Então, é extremamente importante, e eu diria que se você não tiver uma DRE no seu restaurante, a tendência é que você não esteja acompanhando o seu negócio fielmente, os números de maneira efetiva, tá? E eu queria trazer um ponto aqui que eu acho que é interessante trazer à tona, que é a metodologia justamente que a gente pratica na Libra e que eu acho que é eficiente para a administração da maior parte dos restaurantes, tá? Que é o seguinte, poxa, Thiago, mas aí eu tenho que fazer, poxa, meu contador disse que eu tenho que jogar aqui na conta uma provisão de férias, uma provisão de 13º, provisão de depreciação de equipamentos, e tá tudo bem, não está errado esse conceito. Porém, este conceito demanda de muito vai e vem de informação, tá? Veja, tem que apurar folha de pagamento, tem que apurar, fazer todo o fechamento dos impostos, fazer todo o fechamento contábil para você ter um balancete e a partir daí ter uma DRE e chegar às conclusões. Isso demanda troca de informações, como eu falei, e demanda tempo para ser elaborado. Porém, eu tenho uma proposta e uma metodologia que eu entendo que deve ser utilizada e pode ser utilizada nos restaurantes, que é utilizar o regime de caixa. Então, qual que é a proposta? Nós utilizamos os documentos financeiros, então a gente parte dos extratos bancários e esquece provisões nesse momento agora. A gente vai olhar o teu fluxo de caixa, só que a gente vai olhar ele de maneira estruturada em um formato de DRE, como eu apresentei para vocês. Se você fizer isso no teu restaurante, você vai ter o controle do tudo que está entrando, tudo que está saindo, para onde está indo, o que é custo fixo, o que é custo variável, qual que é a tua margem que você tem dentro da tua operação. E o porquê que num restaurante é muito prático e é efetivo utilizar essa metodologia? Porque nós temos baixo prazo de estoque, então você como dono de restaurante, raramente você vai comprar ingredientes ao longo prazo, para estocar isso por meses. Provavelmente você vai comprar os seus ingredientes para a semana, para o mês, às vezes até mesmo para o dia, né? Para ser utilizado no dia. Então você não tem uma estocagem de longo prazo que gere distorções num relatório de fluxo de caixa. O relatório de fluxo de caixa ele tende a ser suficiente, primeiro ponto, por causa disso. Segundo ponto, você tem um recebimento rápido. Raramente você vende a prazo, com prazos longos, né? Acho
que, a não ser que você tenha um restaurante específico, atenda empresas, um buffet próprio e tal, que você venda com algum prazo aí para alguma empresa. Normalmente, restaurante de maneira geral, o cliente vai ao restaurante, consome e já paga pelo que ele consome, né? Então, como o recebimento é rápido, assim como você tem um baixo prazo de estoque, você também não tem muito prazo para receber pelas mercadorias, né? E pelas suas vendas, aliás. Então, isso vai te trazer entender o fluxo de caixa, vai te trazer o faturamento real do seu negócio. E aí, um terceiro ponto, também, normalmente, os prazos de pagamento nesse nicho são curtos. Você não tem 180 dias, às vezes você não consegue, determinados fornecedores, nem 90 dias para pagar. Então, como você tem um baixo prazo de estoque, um recebimento rápido e um pagamento de curto prazo, o fluxo de caixa, e você pode ter algumas distorções de um mês para o outro, mas quando você for ver um relatório de demonstração de resultado de alguns meses consolidados, a tendência é que o número seja bem assertivo e represente a realidade do seu negócio. Então, a minha proposta e o que nós praticamos na Libra é transformar o extrato bancário e também os boletins de caixa, o que você tem de informação, em uma DRE por regime de caixa. E a partir dessa DRE, a partir desse modelo, dessa metodologia, você tomar as decisões para o seu restaurante. Então, como que a gente faz aqui, inclusive para dar um gostinho para vocês de como que a Libra faz para esse nicho de mercado, esse segmento. A gente recepciona os extratos bancários, importa eles, né, para dentro do nosso sistema. Nós temos hoje uma tecnologia, inclusive, que a gente pode conectar e buscar todos os dias os lançamentos da tua conta bancária, tá? Você libera ali uma chavinha para a gente abrir uma janelinha e olhar o extrato, a movimentação financeira, né? E isso elimina que você tem que me disponibilizar as informações, tirar o extrato, me mandar todo mês. Eu posso acessar automaticamente o extrato da sua conta e baixar para dentro do meu sistema contábil. A partir dessa importação de dados, nós classificamos os lançamentos entre faturamento, custo fixo, custo variável, classificamos os custos fixos e identificamos a qual despesa se trata e conseguimos calcular o seu CMV, a sua margem de contribuição, o seu custo fixo, a sua estrutura e o seu resultado líquido. O quanto que se sobrou ou se faltou dinheiro em determinado mês e para onde ele foi esse dinheiro, tá? Então, se você é dono de restaurante, você pode calcular isso, pegar seus extratos, montar uma planilha de Excel, ou então você pode contar com uma contabilidade que é especializada no assunto e que te entrega isso de maneira prática e simples, porque aqui a gente conta com tecnologia para fazer isso, certo? E a ideia é que a gente te entregue essas informações o mais rápido possível, sem ter um grande tempo de resposta para que você receba essa informação. Até porque não adianta tomar uma decisão com base em informações de 3, 4 meses atrás. Você precisa tomar a decisão com base no que aconteceu agora, recentemente, no último mês, na última semana, nos últimos dias. É isso que você precisa saber e é com base nisso que você precisa tomar suas decisões. Tá bom? Então, se você entende que faz sentido para você, nos procure que a gente troca uma ideia e a gente te explica um pouquinho melhor como funciona a nossa metodologia e como a gente pode te ajudar também nesse nicho de restaurantes. Se você não viu os vídeos anteriores falando sobre os indicadores e mostrando a importância deles, eu sugiro que entre nesses vídeos, acompanhe, porque aí vai fazer muito mais sentido para você e você vai entender a importância de uma demonstração de resultado dentro do seu negócio. No mais, peço que, se gostou, deixe seu like. Se não gostou, comenta aí nos vídeos o que não ficou legal, o que teve de falha aí no nosso vídeo, porque a gente está aqui também para melhorar e para ajustar tudo que for necessário. E a gente está à disposição. Se precisar, conte conosco. Estamos aí. Até a próxima.